Padre, qual a expectativa aí para a realização dessa obra? O que vai mudar aí na festa de Trindade? Com a graça de Deus, nós já começamos e já tem aí 3 meses que a obra foi dada início na parte de fundação. É claro que ela já tem muito mais tempo, desde abril do ano passado. Nossa, essa foi forte, viu? Nossa! Vai cair um raio agora aqui, ó. O padre Robson de Oliveira, até a semana passada reitor do Santuário Basílica de Trindade, está impedido de exercer o sacerdócio. Ele é investigado por supostamente ter chefiado um esquema milionário que desviava dinheiro da doação de fiéis. Padre Robson, um dos padres mais famosos do Brasil. Acredito eu que a maioria de vocês ouviram pelo menos uma vez na semana passada sobre o desvio de mais de R$1 bilhão feito por ele e a sua equipe. Dinheiro que vinha da doação de fiéis católicos com destino à construção de um dos maiores templos religiosos que existirá ou que existiria no Brasil. Mais uma vez, aquela velha história do líder religioso apegado aos bens materiais com pretexto de sustento aos falsos templos de pedra, enquanto os verdadeiros templos do Criador morrem de frio, de fome e de sede. Mas o que poucas pessoas perceberam é que logo no início da obra, quando tudo começou, algo de estranho aconteceu. E agora que tudo isso veio a público, uma pergunta fica no ar. Teria sido isso um aviso do próprio Criador para que seus fiéis seguidores abrissem os olhos? Isso é o que nós observaremos nesse vídeo. Hoje falaremos sobre o lado oculto do espiritual em cima do Padre Robson e o sustento dos falsos templos de pedra. Quem é que edifica esses pilares? Nós estamos conseguindo quitar nossos compromissos financeiros que essa obra exige. Retire seu boleto, faça sua contribuição. Aqui está sendo construída desde 2012 o que promete ser uma das maiores igrejas católicas do Brasil, o novo Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Santuário do Divino Pai Eterno. Mas a grande pergunta é, o Pai Eterno, o nosso Criador, o Deus que fez os céus e a terra, que é espírito e não tem nada de material, precisa, enfim, de tanto dinheiro? Precisa de um templo físico? Muitos, vivendo hoje na grande apostasia, acreditam que esses mesmos líderes religiosos e esse dinheiro é, enfim, para a obra de Deus. Mas esquecem que o próprio Cristo, de acordo com o Evangelho de João, deixou muito claro o que é realmente a obra de Deus e mostrou que ela é muito mais simples do que tudo isso que eles ensinam. E o melhor, ela deve ser feita de graça. Totalmente inverso disso, a história de Padre Robson começa quando ele movimenta uma quantia de quase R$2 bilhões pela associação chamada de Filhas do Pai Eterno. O padre Robson de Oliveira é suspeito de desviar recursos da Associação Filhos do Pai Eterno, entidade criada para arrecadar dinheiro para a construção da nova basílica da cidade. No total, foram movimentados R$1 bilhão e 700 milhões. O orçamento inicial para a obra era de R$100 milhões. Muito tempo que eu sabia que eles faziam isso. Muitas pessoas começaram a abrir os olhos por conta do tempo extremamente demorado para o desenvolvimento, enfim, dessa construção. Além do alto orçamento que a cada dia que passava ia subindo e subindo. A construção da nova basílica começou há 8 anos e o prazo inicial para que ficasse pronta era em 2022. Segundo a FIP, supostos problemas estruturais atrasaram a inauguração para 2026, 4 anos além do previsto, com um custo 13 vezes maior que o planejado inicialmente. Mesmo assim, a obra ainda está na fase de fundação. E com o passar do tempo, a Polícia Federal começou a suspeitar da grande movimentação e desvio das doações feitas pelos fiéis, aonde, no próprio site da FIP, Associação Filhas do Pai Eterno, dizia que todo o dinheiro seria voltado apenas para a evangelização e a construção desse templo. Nada além disso. Segundo os promotores, o dinheiro de doação, que deveria ter sido usado na obra, foi parcialmente desviado para a compra de mais de 1.000 imóveis, entre fazendas, um hotel e uma casa na Bahia, no valor de R$2 milhões. A finalidade dela é a evangelização e a construção da basílica. E, de repente, ela se torna uma grande proprietária rural, né?
investidora de imóveis, fazendas, mineração, rádios, né, publicidade. É normal você ter uma estrutura, você está falando casa de luxo, né? Mas são ambientes bons para se descansar, para se conviver e se socializar. São estruturas necessárias. O próprio padre vai totalmente contra as escrituras, ou praticamente não entende nada sobre elas, pois na própria carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo deixa muito claro que, apenas tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos contentes com tudo isso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em cobiças loucas e nocivas e que afundam cada vez mais os homens na perdição da ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Esse texto se encaixa perfeitamente para o Padre Robson, e é assim que começamos a observar o que tem de oculto em seu lado espiritual. A história se desenrola mais ainda quando se vê que ele estava pagando uma grande quantia, praticamente uma quantia milionária, para um suposto grupo que estava o chantageando, onde, na verdade, o líder desse grupo era um de seus amantes, o que acabou fazendo, na verdade, com que ele confirmasse ainda mais as coisas erradas que ele vinha fazendo. E foi com o dinheiro da AFIP, segundo a polícia, que em 2017 o padre Robson pagou mais de 2 milhões de reais para um grupo que tentava extorquir dinheiro dele. Esse vídeo exclusivo mostra, segundo a polícia, a diretora financeira da AFIP, Roane Carolina Azevedo Martins, entregando uma parte do dinheiro a um dos criminosos. Dinheiro vivo que era entregue para os extorsionários. E o padre continua com as suas respostas cheias e mais cheias, cada vez mais, de mentiras. Porque eu mesmo não tenho condições financeiras para fazer nem atender esse tipo de pedido que foi feito. Por que uma funcionária da AFIP saca tanto dinheiro vivo? O que se faz com tanto dinheiro vivo? Bem, eu não tenho conhecimento disso. Acho que precisa ser apurado isso aí para entender se isso é realmente uma suposição ou uma verdade, viu? Mas eu aceito com tranquilidade, com uma certa tristeza, que eu possa ser até chamado de um membro, assim, né? De uma organização que não segue a lei. Tudo isso que vocês viram até agora faz parte de uma doutrina muito antiga criada pelas primeiras civilizações, o templocentrismo. Ao longo da história, muitas religiões utilizaram essa doutrina como base, inclusive a própria religião judaica. Porém, Cristo e os apóstolos ensinaram muitas coisas ao povo judeu há 2000 anos atrás. E uma das coisas que eles ensinaram é que o Criador dos céus e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas e que nós, as pessoas, somos o verdadeiro templo de Deus, somos a verdadeira igreja. E o próprio Pai não necessita de nada em fim de nossas mãos, muito menos de dinheiro. Os sacerdotes, na época, não aceitaram tais ensinos e acabaram matando a Cristo e, aos poucos, perseguindo e também finalizando com os apóstolos. E essa doutrina de sustento de templos de pedra continuou existindo até os dias de hoje e passaram de religiões até outras religiões, e no caso, chegando até o catolicismo romano e o protestantismo nos dias atuais, onde colocam bilhões no sustento de um falso templo de pedra, enquanto os verdadeiros templos, os templos do Criador, morrem de frio, de fome e de sede. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim.
E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quantas pessoas não teriam saciado sua fome apenas com o sino comprado para o falso templo do Padre Robson? Essa é uma pergunta que não quer calar. Enquanto isso, a igreja não fica pronta, mas já tem um sino importado da Polônia, de cobre e estanho. Pesa 55 toneladas. Custou 6 milhões de reais. Segundo o padre, o novo santuário, inicialmente orçado em 100 milhões, vai custar muito mais. Ele não é barato, não. Mas sempre será assim. Cristo nos alertou isso há 2000 anos atrás, alertou que viveríamos a grande apostasia e estamos, enfim, vivendo. Estive em frente do próprio Vaticano, a mãe de todas as religiões, no ano passado. E por mais que muitos achem que tudo isso que está lá é maravilhoso, a situação para os que têm os olhos abertos é realmente muito, mas muito triste. Veja. Mas é muito pior, porque a gente vê isso e aqui atrás, claro que não dá pra entrar pra filmar muito. A gente vê os verdadeiros templos, cara, jogados aqui, né? Totalmente esquecidos. E aqui, bem próximo, o próprio Vaticano. O país tem o menor tamanho no mundo, mas é o mais rico de todos. Os falsos templos contra os verdadeiros templos. Totalmente a grande apostasia. Mas a minha pergunta final para você, enfim, é: teria o Criador enviado um aviso logo no início das construções de Padre Robson? Teria sido realmente um sinal dos céus ou apenas mera coincidência? Veja e me responda. Padre, qual a expectativa aí para a realização dessa obra? O que vai mudar aí na Festa de Trindade? Com a graça de Deus, nós já começamos e já tem aí 3 meses que a obra foi dado início na parte de fundação. É claro que ela já tem muito mais tempo, desde abril do ano passado. Nossa, essa foi forte, viu? Nossa! Vai cair um raio agora aqui, ó. Peço que você deixe, enfim, sua opinião aqui nos comentários. Ela realmente é muito válida para todos nós. Assim, nós podemos cada vez mais abrir os nossos olhos. Eu vejo que os comentários de vocês estão a cada dia que passa melhores, sempre somando cada vez com mais informações inteligentes, e isso realmente me deixa muito grato a todos. Obrigado de coração por assistirem esse vídeo até aqui. Peço que me ajudem no compartilhamento dessa mensagem e ative o sininho de notificações, para que sempre, cada vez que eu postar vídeos aqui nesse canal, você enfim receba uma mensagem. E me diga então se está gostando desse tipo de vídeo que eu faço, esse quadro que eu faço às sextas-feiras, que se chama O Lado Oculto. Aqui eu abordo os assuntos com um pouco mais de profundidade e pela quantidade de likes e de compartilhamentos, eu venho tendo uma noção de quanto vocês estão gostando disso aqui ou não, se eu devo continuar fazendo isso aqui ou não. Assim, nós somamos forças para continuar com esse trabalho, passando cada vez mais informações que a própria mídia rejeita de nos mostrar e, é claro, sempre estudando o lado espiritual, o lado que fala a respeito das escrituras, pois isso é muito mais importante do que qualquer coisa. Deixe então sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, pois estarei acompanhando, estarei lendo e sempre, o máximo que eu puder, estarei respondendo. Valeu pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.